Já estamos no segundo semestre e eu gravei um vídeo de livros que eu li no primeiro semestre de 2024 e agora chegou o momento de fazer aquele videozinho contando mentiras, né? Se iludindo. Nós vamos hoje para os livros que eu quero ler até dezembro de 2024, nesse segundo semestre aí. Fiz uma lista de leituras até o final do ano. Eu falei que é uma mentira, que é uma ilusão, que é porque sempre acontece isso comigo. Eu faço muitas listas de leitura que eu quero ler ao longo do ano, e eu acabo não cumprindo todas, porque eu sempre enfio outros livros no meio que eu vou encontrando pelo caminho. Pego aqui da estante que eu vejo alguma sinopse, ou eu acabo comprando outro, e aí, enfim, é isso que acontece. Mas essa lista aqui é uma lista muito recheada de livros de suspense, de mistério, de coisas pra gente desvendar crimes, sabe? Como eu gosto muito desse tipo de livro, eu acho que eu vou seguir, assim, bastante essa lista, devo cumpri-la. Existem outros livros aí que vão surgir, mas que eu vou ler em paralelo, porque essa aqui é uma lista pequena que eu fiz de livros desejados, mas tem outros livros que, por exemplo, da leitura coletiva, que vem aí do grupo do Telegram. Se você não faz parte, entra no nosso grupo. Tem link aqui embaixo na descrição, que é um clube do livro que a gente montou lá. A gente está lendo os clássicos do horror. A gente estava desde março, né? Terminamos agora no primeiro semestre, uma lista bem bacana, e agora a gente entrou na segunda parte, que já não é tão clássicos do horror. Tem clássico, não tem clássico, por quê? O primeiro que eu vou falar para você aqui é o que está na lista para minha leitura aqui de 2024, que é a última casa da rua Needles, da Catriona Ward. Esse aqui já estava na minha lista que eu queria ler esse ano mesmo. E aí entrou para a leitura coletiva lá do grupo do Telegram. O pessoal votou, eu sugeri, o pessoal votou, mas também foi o único não clássico de horror que entrou. Que nem sei se aqui é horror, né? Isso aqui eu acho que é um suspense, é um mistériozinho. E esse livro aqui ele vai falar sobre um crime, algo que aconteceu aqui nessa casa, e aí tem um gatinho, tá vendo esse gatinho aqui? Esse gatinho, ele meio que presencia algumas coisas. Ao meu ver, não tenho certeza, me corrija se eu estiver errado aí nos comentários, parece que a história ela é meio contada, algumas partes são contadas pelo próprio gato. Aliás, pela gata. Acho que é uma gata. Enfim, gostei. Eu gosto de mistérios, coisas para tentar descobrir o final, quem foi o criminoso, coisas assim. Então, esse aqui está na lista da leitura coletiva, que também está na minha lista pessoal. Então, vai juntar o útil ao agradável. Vamos para o próximo. Esse aqui, já confesso que estou lendo, já comecei a ler, junto com Os Sussurros, que está em algum lugar. Acho que está lá no quarto esse livro. Mas é um livro que eu já comecei a ler antes de eu montar essa wishlist, porque eu queria. Eu ganhei esse livro da Companhia das Letras, e aí eu queria saber do que se tratava e estava em dúvida com esse livro aqui, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. Só que aí eu coloquei lá no Instagram 3 livros pro pessoal votar, e o pessoal votou nos Sussurros, que é da mesma autora de O Impulso. E aí eu falei, putz, agora eu vou ter que ler. O pessoal votou, eu vou ter que ler. Só que como eu queria ler muito esse aqui, eu peguei esse aqui também. Botei na votação, ficou em segundo lugar, mas eu vou ler também esse. Peguei já os 2 primeiros capítulos, tô lendo em paralelo com Os Sussurros, porque eu sou desses. Na verdade, eu não sou muito de pegar livro para ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Só quando eu tô com mais tempo, ou, por exemplo, agora as minhas férias estão chegando, eu não vejo a hora de eu poder me deleitar nas leituras. Mas, enfim, por isso que eu escolhi esses 2 livros. E o Sussurros eu não coloquei aqui na lista, porque é um livro à parte, e eu já tô lendo também. Esse aqui era um que eu realmente estava querendo. Aqui já é um terror assim, como que eu posso dizer? Sabe aqueles terrores dos anos 80, que tem uma pitada de comédia? Então é quase que um terrir. Dá pra ver pela capa mais ou menos, né? Mas eu gostei muito dessa capa. É uma capa dura, uma arte muito bem trabalhada. E o Grady Hendrix, ele é bem falado lá fora. Eu descobri ele, não aqui, eu descobri ele pelo Goodreads, blogs que eu acesso lá de fora da gringa, e tinha alguns livros que o pessoal falava muito dele. Inclusive, tem lá no Goodreads um dos mais lidos, tem livro dele. E aí eu notei que esse livro aqui é o único livro dele aqui no Brasil. Mas ele tem muitos outros nessa pegada, assim, sabe? De mistério, terror, horror, com uma pitada de comédia.
E aí eu notei que esse livro, ele realmente ele só veio aqui para o Brasil por causa da série da Netflix, que foi lançada em 2021, eu acho, 21 ou 22, se eu não me engano. E aí a Intrínseca foi e decidiu lançar esse livro por conta do filme. Mas ele tem outros livros aí que não veio nenhum para cá. Eu gostaria muito que viesse. Embora eu não tenha lido o livro completo, mas pelos 2 capítulos que eu li eu já curti a vibe, eu já curti aceitando que não é aquele horrorzão de Stephen King. E tá tudo bem, é legal ler um livro assim mais divertido. Eu adoro uma pegada dos anos 80, sabe? E aqui no livro, pelo que eu já procurei saber, tem bastante coisa nesse estilo. Adoro. Filme dos anos 80, de terror, essas coisas assim, eu gosto muito. Vamos para Anatomia de uma Execução, da Dania Kafka, acho que é isso que escreve, né? Esse livro é lançamento da Darkside. Desde quando saiu, a Darkside começou a anunciar, eu fiquei muito interessado pela sinopse, porque é um mistério que envolve crime, você tem que chegar até o final e tentar entender mais ou menos. Eu adoro isso, essa coisa de quebra-cabeça. E também o Geek Freak falou muito bem desse livro. E aí, como eu já queria ler, juntou o útil ao agradável. E aí eu fui e comprei. E inclusive comprei numa promoção muito boa, porque como estava em lançamento, não estava num preço muito bom. E aqui esse livro, ele vai contar a história de um cara, de acho que é um serial killer, que ele já tá preso e ele tá no corredor da morte, já está quase nos momentos dele lá. E aí, tipo assim, em vez dele ficar mais quietinho na dele, né, porque já tá tudo encaminhado já pro final dele, ele decide aprontar mais. Então, eu acho que ele vai fazer algumas coisas assim pra chamar atenção mesmo, já que já tá, né, pelo que eu já sei sobre pessoas tipo serial killers, eles gostam muito de ser famosos pelos crimes, sabe? Gostam muito de ser procurados, de ser estampados aí a cara nos jornais e tudo, enfim. Inclusive, tem um livro do Stephen King que chama Mister Mercedes que conta mais ou menos isso. Veio aí finalmente Desenhos Ocultos. Eu tô muito atrasado nessa leitura. Não sei se você sabe desse livro. Esse livro já é conhecido, já tem 1 ou 2 anos. Eu acho que tem uns 2 anos, se eu não me engano. É um livro de horror, uma coisa, um thriller psicológico, sabe? E aqui ele vai falar sobre a história de uma menina, uma moça, que ela vai ser babá, ela vai cuidar de uma criança que gosta muito de desenhar. Então até aí tudo bem. Só que aí essa criança começa a desenhar umas coisas mais macabras. Uma trama psicológica começa a entrar no meio da história e ela tenta entender o que é que tá acontecendo, tenta investigar e ver por que que a criança tá fazendo esses desenhos macabros. Pelo que eu vi, eu acho que ele tem algumas coisas meio sobrenaturais também. Eu tenho uma história para contar sobre esse livro que é interessante. Eu conheci esse livro porque eu via em sites, em blogs gringos, só que a capa era muito diferente. E aí eu nunca associei a essa capa aqui, porque eu passava na livraria, eu batia o olho e falava, nossa, que capa feia. Porque eu acho essa capa feia. Acho essa capa bastante feia. Então eu conhecia por essa capa aqui que eu vou deixar pra você ver a diferença. Então, tipo, essa capa, além dessa capa aqui ser bem feia, ela tem uma textura que eu não gosto. Uma textura de me dar arrepio até só de passar a mão. Mas não importa a capa, o que importa é a leitura, a história que esse livro vai entregar porque ele ficou em primeiro lugar no Goodreads. Eu não sei se foi em 2022, se foi em 2023, mas ele ficou em primeiro lugar. E se você não conhece o Goodreads, ele é uma rede social dos leitores internacional. Aqui tem o Scooby no Brasil e tem o Goodreads, que é para todo mundo do mundo inteiro, é em inglês e tudo e tal. Mas é por lá que vem muitas fontes de livros que estão ficando muito famosos lá fora e que chega aqui no Brasil 1 ano, 2 anos depois. Tem um desses aí que tá aqui na minha lista que eu vou te mostrar, vai ser o último. Você vai ver, demorou horrores para chegar aqui no Brasil. A Filha Perfeita, da Lucinda Berry, é também um thriller, um suspense que eu quero muito ler, um suspense investigativo. Esse livro eu ganhei da Astral Cultural assim quando lançou, e quando eu li a sinopse eu gostei demais, e me lembrou um pouquinho a Órfã, porque é mais ou menos essa pegada. É uma história de uma família, de um casal, né, que adota uma criança que acho que vivia na rua, não sei, me corrijam aí se eu estiver errado,
Mas aí essa criança, ela começa a ser um pouco diferente dentro de casa, sabe. Só que ela se dá melhor com o pai do que com a mãe, enfim, me lembra um pouco o filme A Órfã, não sei se vocês conhecem, que a menina toca o terror mesmo, a menina é criminosa. Então, não sei, sinto que talvez venha ou eu posso ser enganado, não sei. Se você já leu, comenta aqui se esse livro é bom ou não. Não me traga spoiler. Agora veio o famigerado Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister. Já esse livro, eu acho que ele foi lançado esse ano, acho que em fevereiro, março, não sei. Também era um livro que eu via lá do Goodreads, o pessoal falando muito bem. E aí, quando chegou aqui no Brasil, eu falei, quero muito esse livro. Só que tava o olho da cara. Na verdade, ele tá ainda o olho da cara. Só que eu comprei na promoção. Inclusive, gente, tô gravando esse vídeo aqui pela segunda vez, porque a primeira vez que eu gravei foi durante a semana passada, eu acho. O áudio ficou horrível. E também os livros que eu tinha comprado na Prime Day não tinham chegado, que no caso são esses dois aqui. E mais o próximo que eu vou mostrar pra você. Então eu não tinha ele físico, eu falei: "Ah, quer saber, eu vou gravar de novo com áudio um pouquinho melhor, eu espero que esteja melhor, e aí eu mostro o livro, a capa, como é que é direitinho". Enfim, voltando aqui, já nessa história, é uma história um pouco, assim, vou dizer macabra, mas é esquisita, porque é uma mãe que ela encontra o filho, assim, na rua, ela tá procurando ele, e aí ela encontra ele esfaqueando uma pessoa que ela não conhece, não sabe quem é, e esse filho dela, ele vai preso. Só que ele não lembra do que ele fez, ele não lembra exatamente do que é que aconteceu. Aí tem uma coisa interessante, a mãe, ela pega num sono depois de tudo isso, e aí quando ela acorda, aquilo não aconteceu ainda. Então ela tem chance de desvendar o que é que aconteceu e evitar que o filho dela vá preso e perder todo o futuro, a vida dele. É interessante, né? Eu achei interessante. Agora vamos para o último livro. Já esse último livro aqui, de todos esses, ele não tá dentro do escopo de suspense, de mistério, nem nada, não. Eu acho que ele tá puxado mais pro drama e a fantasia, mas eu quero ler ele porque eu fazia muito tempo que eu estava querendo, que é Babel. Finalmente, o livro da R.F. Kuang está em minhas mãos. Esse livrinho aqui, eu acompanho já tem uns 2 anos lá fora, na gringa. A capa é lindíssima lá fora também, assim como aqui. E eu lia muitas resenhas, eu lia muito o que as pessoas falavam das experiências que eles estavam tendo. Infelizmente, né, lá fora tudo chega primeiro. E aqui demora muito. Então, desde quando eu assisti a eles e eu li as resenhas falando todo mundo, assim, uma experiência boa, eu ficava muito na vontade de ler. Só que, tipo, eu ainda não peguei o hábito de pegar um livro todo em inglês e ler ele todo em inglês, sabe? Tipo, eu ainda não tive isso. Eu acho que eu fiz isso uma vez na vida, que foi ler Drácula em inglês, e foi um Drácula muito resumido. Que eu tenho até aqui ele, mas não sei onde é que é, um livro bem fininho, enfim. Já esse aqui, olha o tamanho disso aqui. Como que eu vou ler isso aqui em inglês? Eu não tenho esse hábito. Eu entendo de inglês, tá tudo bonitinho, mas acho que, enfim, nunca experimentei essa aventura. E aí eu falei, vou esperar chegar no Brasil, depois que eu fiquei sabendo que ia chegar no Brasil e tal. Chegou esse ano, em janeiro ou fevereiro. Livro caro, tá? Vou falar pra você. O livro caro. Acho que ele começou com R$ 80, 75, 70 e poucos. E aí eu comprei finalmente, graças à Prime Day da Amazon, acho que eu paguei R$ 39 com cupom. Ele já estava na promoção da Prime Day e ainda a Amazon liberou o cupom. E aí entrou pro meu carrinho na hora. Fiquei desesperado. Eu falei, é hoje que você vai ser meu. Enfim, do que fala Babel? Por que eu quis? É uma pegada muito diferente. Tipo uma fantasia um pouco diferente, porque conta a história de um menino que ele perdeu os pais, né, na China. E aí ele é levado por um cara inglês. Eu acho que ele é levado pra Inglaterra, não sei, ou pra um lugar fictício, não sei. O cara, ele é tipo um professor, e aí esse menino, ele tem um futuro totalmente diferente. Ele vai estudar aqui nesse lugar chamado Babel, e ele vai estudar línguas, grego, latim, ele vai se aprofundar muito nisso. Ele vai, tipo, estudar letras, entende? E aí ele se aprofunda muito nisso, e dentro desses estudos, né, tem uma magia aí nas palavras, que ele vai desvendando as palavras mais ocultas, desconhecidas e tudo e tal. E aí eu sei que tem magia envolvida nisso, e eu fiquei muito interessado. Mas aí tem um porém, né? Fiquei interessado sim, desde quando eu li lá atrás, mas quando chegou aqui no Brasil, eu vi que alguns
booktubers já começaram a ler ele, e aí eu não tive um feedback legal sobre esse livro. Pelo menos não de alguns. Falaram que é muito arrastado. Falaram que a história é muito boa, mas que é muito, muito arrastado. Então eu não sei se eu vou gostar dessa leitura, porque olha o tamanho desse livro. São quase 600 páginas. 583 páginas. É uma labuta para você ler um livro que é arrastado em 600 páginas. Mas, enfim, quero arriscar, porque eu quero conhecer essa história. Parece ser uma história muito rica, cheia de detalhes, bem original. E outra, a R.F. Kuang é uma autora chinesa. E ela escreveu A Guerra da Papoula, que foi um livro que eu gostei muito, foi uma experiência ótima. Eu fiz até um vlog de leitura um tempo atrás. Um tempo atrás não, fiz em 2022. E gostei, amei. E aí eu falei, pô, ela escreve muito bem. E aí então veio Babel. E por último, eu não tenho esse livro aqui ainda, porque ele vai ser lançado. Também é da R.F. Kuang, que é Yellow Face, lá fora. E aqui veio com o nome de Impostora, ou A Impostora, algo parecido. E mais uma vez, a autora R.F. Kuang, ela cria algo bem interessante, bem peculiar. Essa história ela vai contar sobre duas autoras, duas escritoras de livro. São duas amigas, né? Uma é bem-sucedida, muito bem-sucedida, famosa, e a outra não é. E a que é bem-sucedida, famosa, ela morre. E aí a amiga dela meio que usurpa o lugar dela, ou rouba a história dela, não sei. Acho que rouba a história da amiga que morreu, em troca da fama, sabe? Só que a que morreu, ela se eu não me engano, ela é chinesa e a outra não é. Então vai envolver muita história sobre o mercado literário, como funciona. Sou muito curioso para entender isso. E também fala um pouco sobre, eu acho que é um pouco sobre xenofobia, não tenho certeza. Mas, enfim, é uma história muito interessante que eu quero ler e é um suspense, é um thriller. E aí, eu acho que é o primeiro thriller que essa autora escreve, né? Ela veio das fantasias e ela se arriscou no thriller. Então, quero ler sim. E vem aí, assim que lançar, eu pretendo comprar ele. Então, essa aqui foi a minha pilha de livros que eu quero ler até o final do ano, até em dezembro. Então, é livro para mais metro, porque tem também da leitura coletiva que são 5, mas são pequenos também da leitura coletiva. Quero muito cumprir essa meta, mas eu estarei aqui no canal postando vídeo em dezembro, reagindo aí talvez, não sei, aos livros que eu queria ler durante o ano, se eu li, se eu não li, enfim. Quero muito. Agora, fala pra mim aqui se você já leu algum desses ou se você tem interesse em ler, e aí a gente continua conversando aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!